Oi. Boa noite você que nos assiste, boa noite Igreja Batista Missionária de Cristo. Voltamos com nossa programação. A semana passada nós tivemos alguns impedimentos, estávamos viajando e não conseguimos estarmos aqui para poder fazer a programação, mas estamos retomando a nossa programação ao vivo. Então, você tem uma oportunidade aí nesse momento de nos ajudar compartilhando essa live, compartilhando com o maior número de pessoas possível, compartilhando no grupo da Igreja Batista Missionária de Cristo, porque essa noite será uma noite muito proveitosa, porque muitas pessoas irão poder tirar algumas dúvidas. Nós vamos estar tratando aqui com o tema depressão. É um tema que tem devastado a nossa geração. A depressão ela tem gerado muitos danos. Ela não escolhe cor, raça, idade, qual é a vida social que você leva, se alta, se média, se baixa, ela vem para todos. É uma enfermidade. E nessa noite nós estamos aqui com a nossa entrevistada, a psicóloga Simone. Eu quero desde já te desejar boas-vindas ao nosso programa. É a segunda vez que você está conosco aqui, né? Isso mesmo. Primeira vez foi o pastor Marcelo Costa que te entrevistou. Foi aquela bênção de pastor. Dessa vez é o pastor Anderson Lima, viu? Dessa vez o pastor Anderson Lima vai perguntar para ela o que você já deixou aqui. Algumas pessoas já fizeram a pergunta. Até na última vez que você passou aqui pelo nosso programa, foi feita algumas perguntas que ficaram em aberto e nós iremos estar respondendo hoje. Você que está nos assistindo também vai poder aí fazer perguntas, também interagir conosco aqui ao vivo, ela vai estar te respondendo. Eu quero perguntar, seu nome é Simone Pinho? Isso, é Simone de Pinho Costa. Esse nome de Pinho Costa. Mas eu gosto de ser chamada Simone Pinho. Simone Pinho, muito bem. Nascida onde? Eu nasci em Magé, no Rio de Janeiro. Não sou carioca, sou fluminense, né, que eles chamam que é da Baixada Fluminense. Então, faz parte do Rio, né? Faz parte de ser carioca, mas é fluminense, Baixada Fluminense. Tá aí uma pergunta que eu sempre quis fazer, agora eu vou ter a oportunidade. O carioca, não sei se você vai saber também me explicar, é o que nasce no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Isso mesmo, na cidade do Rio de Janeiro, lá no Centrão. Tipo, aqui em São Paulo nós chamamos de Grande São Paulo. Então, no caso lá, você nasceu como fosse tipo na Grande Rio. Isso aí. Na Grande Rio. Aí, quem nasce na Grande Rio é fluminense. Isso mesmo. Agora, alguns, né? Porque são divididos. Aqui é dividido com oeste, leste, por regiões. E lá não. Lá é diferente. Tá. Eu quero acreditar que ela é fluminense, que nasceu nessa região de Magé. Então é considerado uma pessoa considerado fluminense, que nasce ali é fluminense. Isso, porque lá é Baixada Fluminense. Mas o seu time é Flamengo, de esporte. Você torce com certeza. Muito bem. Fechou. Tem um ótimo gosto. Querido, você que está nos assistindo nesse momento agora, não perca tempo, compartilha a nossa live, manda para os seus contatos de WhatsApp, fala para todo mundo, olha, a nossa igreja está com um programa, como diz na Bahia, muito massa, um programa bacana, onde nós temos sempre um convidado novo que vem aqui para poder responder algumas questões. A ideia é levar interatividade para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento agora, a ideia é levar conhecimento amplo para as pessoas. O Evangelho diz assim, Jesus disse em João 8,32, e vós conhecereis a verdade vos libertará. Também está escrito na Bíblia, quanto mais sábio o pregador, mais sabedoria ensinará ao seu povo. Então, nós temos aqui um compromisso de ensinar o Evangelho para as pessoas, mas também dar toda a cobertura para você que está do outro lado aí agora, que está nos assistindo, que de repente não frequenta nenhuma igreja, de repente você é até de uma outra religião. Nesse momento agora, você também vai poder estar conectado conosco aqui também, tirar suas dúvidas conosco, e também já é o nosso convidado, se qualquer hora você quiser, sentiu no coração o desejo de vir até o santuário da Igreja Batista Missionária de Cristo, cultuar a Deus, ouvir uma palavra, adorar o Senhor no meio do momento dos louvores, você é o nosso convidado especial para estar conosco. A Igreja Batista Missionária de Cristo está localizada na rua Itajubá,
número 360, no Parque Santa Teresa, Carapicuíba. Nós estamos aqui para você entender, você que talvez seja um pouco distante, estamos próximo da aldeia de Carapicuíba, próximo da Granja Viana. Então eu quero te convidar para estar conosco e a partir de agora, vamos então agora fazer algumas perguntas para a nossa entrevistada da noite, a nossa psicóloga Simone Pinho. Muito bem. Muito bem, muito bem. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma irmã chamada Evelyn. Ela fez uma pergunta, eu acho que foi no outro programa, ela fez uma pergunta. Ela tem uma dúvida para poder ser tirada nessa noite. Ela perguntou assim, qual é a diferença entre os sintomas do pânico, da síndrome do pânico, para a depressão? Qual é a diferença, o que diverge uma coisa da outra? A depressão, ela é um pouquinho diferente da síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela vem através dos transtornos de ansiedade, né? Através dos sintomas físicos, através do medo, e a depressão não. A depressão, ela traz em si um desânimo em algumas pessoas. Só que e também em algumas pessoas, mesmo com aquele desânimo, com aquela fraqueza, ela ainda tem que fazer o trabalho dela, ela tem que ir para a rua, ela tem que trabalhar. Isso acontece muito com as mães, né, que são donas de casa, mães de família, que precisam trabalhar para sustentar os seus filhos. Então, mesmo às vezes, elas com depressão, elas vão trabalhar, vão fazer o que tem que fazer durante todo o seu dia. Então, não é só uma pessoa que está sem ânimo, que está desanimada, que demonstra estar depressiva, mas aquela pessoa também que faz tudo, mas dentro dela tem algo diferente. Quando ela se fecha, quando ela fica sozinha, aí sim ela demonstra aqueles sintomas depressivos, aí ela demonstra para ela mesma o que ela está sentindo. Então, o pânico ele é um transtorno da ansiedade. É aí que nós vamos falar daqui a pouco sobre os transtornos de ansiedade. Quer dizer, se parecem, são sintomas parecidos, pelo que eu entendi, mas são reações diferentes. Reações diferentes. O pânico, ele tem um medo de algo. Né? Se, por exemplo, foi assaltada, eu fiquei com aquele medo. Então, eu não gostaria de passar por ali novamente, eu não gostaria de passar por isso novamente, e traz uma fobia. Só que a depressão não. A depressão, ela vai trazer a tristeza, ela vai trazer o choro, ela vai trazer a angústia, mas não quer dizer que só isso sejam os sintomas da depressão. Para a pessoa perceber a diferença, ela precisa ir ao médico. Tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra, tem que procurar ajuda. Pelo que a senhora me falou aí agora, é possível ter pessoas que ela é cometida dessa enfermidade, dessa depressão, e talvez ela não saiba, ela não, até mesmo por não ter procurado alguém da área da saúde, alguém especializado nessa área, para poder identificar. E então ela começa um tratamento. O tratamento, às vezes, é só por intermédio de acompanhamento com um psicólogo, ou tem também medicação que as pessoas podem tomar para poder, de repente, conseguir um auxílio, conseguir a cura ou a melhora dessa enfermidade. O que acontece? As pessoas, até elas decidirem que precisam de ajuda e buscar ajuda, demora um pouquinho. Quando elas reconhecem que tem essa dificuldade, que tem esse problema, aí sim, ela precisa procurar. Não são todos os tratamentos que são com medicamento. Às vezes a psicoterapia, ela faz o efeito. Nós, quando recebemos uma pessoa no consultório, uma das principais coisas que a gente pede para a pessoa fazer é atividade física. Porque o corpo dela, através da atividade física, vai mostrar para ela que ela pode ser diferente, ela pode fazer alguma coisa para ela pode se olhar. Porque, geralmente, as pessoas depressivas elas não se olham, não conseguem.
porque tá tudo ruim, tá tudo feio, tá gordo, tá magro, não tá satisfeita, o trabalho não é bom, e às vezes era o trabalho que ela queria. Eu atendi um paciente essa semana, e ele chegou para mim e falou que ele tinha dificuldade de procurar ajuda porque ele achava que psicólogo é só para louco, né? Porque existe um paradigma, existe um dogma que o psicólogo é só para cuidar de pessoas que têm problemas psicológicos, e não só é para isso. Muitas pessoas chegam no consultório hoje para tirar dúvidas, né? E às vezes dúvidas que não têm nada a ver com a psicologia. Eu também atendi um rapaz que ele queria saber sobre compra de imóvel. E nós conversamos sobre isso, como funcionava, e as pessoas às vezes têm dúvida. E aí nós conversamos, ele falou assim, nossa, hoje nós não falamos nada de psicologia. Eu falei assim, pois é, mas a gente fala sobre a vida e as dúvidas que o ser humano tem. E às vezes a dúvida que a pessoa traz não é nem tanto de doença, mas a partir dali ela consegue se soltar, consegue se abrir, e isso faz bem o ser humano. A mesma coisa é o casal, um exemplo, né? O marido chega em casa e a esposa fica, tudo bem, foi bem o seu dia, está tudo legal, e ele não quer falar, ele quer tirar, né, como diz o Cláudio Duarte, ele quer ficar na caixinha do nada. E ela acaba não entendendo e ela sofrendo com aquilo. E para ele está tudo bem, está tudo ótimo. Então, a gente precisa se olhar, ver aonde é o nosso lugar, se redescobrir. Como psicóloga, a senhora deve ter pego diversos casos, né? E acho que cada caso realmente tem sua particularidade. E a gente percebe que nos nossos dias parece que tem aumentado de forma assustadora essa demanda nessa questão da área da saúde, dessa parte mental. Existe teste que deve ter dezenas e milhares de estudos que tentam te apontar para isso, mas até agora não existe nada concreto, alguma virtude, alguma vertente que aponte. Qual é a raiz de todo esse problema, não, que tem atingido a nossa geração, não, né? Não tem. Porque se você conversar com cada psiquiatra, neuro, eles têm uma vertente de estudo, né? Quando eu me formei em psicologia, eu tive que escolher algumas áreas. Então, a psiquiatria é a mesma coisa. Só que o fundamento mesmo, a gente não consegue descobrir. Por quê? Porque cada pessoa ela tem um sintoma diferente. Tem alguns iguais, mas ela demonstra outros sintomas. Então, não tem como saber, como ter uma regra, né? A depressão é isso, isso, isso. Não é só isso. A depressão ela pode ser genética. Alguns estudiosos falam que pode ser genética, outros não acreditam nisso, outros acham que é os ambientes estressores, é o meio que ela vive. Muitos falam sobre São Paulo, que aqui é correria, a pessoa não dorme direito, trabalha muito. Pessoas que moram longe, saem das suas casas cedo para trabalhar longe e voltam cansadas, de madrugada tem que voltar de novo, pega trem, metrô, tudo cheio, lotado. E outras pessoas acham que são esses ambientes que estressam elas, mas não tem uma regrinha. Uma coisa também eu quero deixar claro aqui, a doutora Simone, ela vai estar fazendo sempre menção do que se diz ciência, daquilo do qual está ligado à formação dela, do qual ela trabalha, atende pessoas todos os dias nessa área. Então ela vai atender pessoas, vai trazer aqui para vocês respostas sempre ligado ao seu conhecimento do que você aprendeu na faculdade, no dia a dia, lidando com pessoas que têm esse problema. Eu, no meu caso, por exemplo, sou pastor. E eu costumo falar que pastor, ele tem que ter psicologia, ainda que não seja por formação, mas ele precisa entender o que é o ser humano. E eu quero falar para pessoas que estão nos assistindo nesse momento agora, de repente, você tem aí também um vazio na alma, um buraco na sua alma, e você não sabe o que fazer. Vindo aqui, produção. Uma das coisas que a gente percebe muito é que, na maioria das vezes, aonde a medicina não consegue chegar, aonde a medicação não consegue chegar,
O Espírito Santo de Deus tem solução para qualquer problema. De repente, você é uma pessoa que está do outro lado nos assistindo agora e se perguntando que vazio é esse que você sente na alma. De repente, é o próprio Deus tentando te chamar a sua atenção. Então, assim, eu quero que você esteja muito atento a tudo aquilo que a psicóloga, a doutora Simone, tem para te informar. Mas eu quero que você, até de repente, procure ela ou procure um outro profissional da área depois. Mas nunca se esqueça que a cura da alma, a plenitude da alma do ser humano está na pessoa de Cristo Jesus. E todos os dias também a gente, como pastor, lida com isso, com pessoas que precisam de uma palavra de Deus para mudar a sua vida, de uma direção, de um norte. E você que está do outro lado, eu quero afirmar mais uma vez, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida. Agora, nós não abrimos mão da ciência, porque a ciência foi deixada por Deus. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que o homem tem, foi Deus que o deu. Né? Por isso, nós também não somos ignorantes a tal ponto de não procurar um profissional da área como você. Né? Se quiser falar algo relacionado a isso, alguma coisa. Sim, geralmente quando a pessoa chega no meu consultório, eu pergunto se ela tem alguma religião, alguma crença, se ela acredita em alguma coisa. Creio que não é antiético eu perguntar, porque eu tenho que respeitar. Cada um tem a religião que escolher. Eu tenho a minha, eu tenho o meu modo de pensar e não julgo o outro, né? Vou julgar o outro porque se é uma coisa que ele acredita, eu sei do que eu acredito. Então, quando eu estou fora do meu horário de trabalho, né, fora do estado de psicóloga, aí sim, eu vou ser a evangélica, eu vou ser a missionária Simone, eu vou falar de outras coisas, eu vou falar do que eu creio em Cristo Jesus. Agora, como psicóloga, não. Como psicóloga, eu vou perguntar, porque eu respeito, e ainda falo que a pessoa, se quando ela chega depressiva, ansiosa, com esses transtornos, eu ainda falo, busque a sua religião, se apegue àquilo que você acredita, porque às vezes a gente fica muito desamparado, muito solto no mundo, e a gente não pode ser solto, porque eu penso assim, nós não somos um terreno baldio, nós temos dono. Né? Não importa de onde frequenta, mas nós temos um dono. Porque se a gente for terreno baldio, alguém vem jogar lixo. Sempre vai ter alguém que vai querer jogar um lixo, e nós não podemos aceitar isso. E a gente tendo um dono, pertencendo a alguma coisa, buscando um direcionamento, a gente se apega em alguma coisa. No meu caso, sou protestante, sou pastor. Né? No momento sou apresentador do programa, você pergunta e eles respondem, no caso hoje a psicóloga Simone. Eu declaro publicamente que o único que pode mudar a história é Jesus Cristo. Né? Nós respeitamos a fé de qualquer pessoa que esteja nos assistindo nesse momento agora ou que vai assistir esse programa depois. Eu quero declarar para você que o vazio da alma do ser humano, se tratando de punho espiritual, só Jesus pode sanar o seu problema. Ele disse, venha a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Antes de conhecer esse Jesus, eu andei por aí vagando, fui esse terreno baldio também, né? Coloquei outras coisas ocupava esse espaço, mas eu não consegui de verdade preencher o meu ser, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. Psicóloga, tem uma outra pergunta aqui, de uma outra internauta que nos perguntou, a Rosa Maria, ela perguntou assim, olha, psicóloga, a depressão normalmente vem depois da tristeza, angústia ou uma decepção que a pessoa passa? Não necessariamente. A depressão, ela pode acontecer por aqueles sintomas que eu já falei antes, né? Por ambiente, genética. Pode acontecer depois dela ter sofrido uma decepção muito grande, separação, divórcio, a confusão com os filhos, a falta de respeito, né, por ela mesma, porque a partir do momento que a pessoa ela se olha, aprende a se olhar, ela se cuida. A gente precisa cuidar da nossa alma. A nossa alma, né, a nossa mente, ela é uma caixinha que pode ser quebrada a qualquer momento.
Por quê? Por palavras, né, por pessoas que, às vezes, até sem querer, falam coisas que magoam. Então, nós temos que blindar a nossa mente para que não esses ambientes estressores, essas coisas que a gente convive no nosso dia a dia, isso não venha afetar. Porque existe vários tipos de tristeza, existe vários tipos de angústias, só que a gente não pode deixar que isso faça parte da nossa vida. A gente passou aquele momento, passou aquela fase e vamos embora, vamos deixar isso para trás e vamos viver. Vou pedir para a produção, se possível, coloca o nosso tema de hoje, que é depressão. E eu quero perguntar também se está tudo certo para o intervalo que vai acontecer daqui a pouco. Tudo certo? Você que está nos assistindo nesse momento ainda há tempo de você compartilhar aqui. Eu não sei você, mas eu tô me sentindo muito bem, feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento e de absorver todo o conhecimento que Deus lhe entregou, que você estudou, adquiriu e agora está compartilhando conosco nessa noite. Então, não necessariamente a depressão vai vir mediante uma decepção que a pessoa sofreu ou algo parecido. Não existe não existe um rótulo, não existe falar que se acontecer esses 3 fatores, né, angústia, tristeza, decepção, a pessoa fica depressiva. Tem outras que não ficam, mas tem umas que ficam. Mas depende de como cada uma vai se relacionar com o que está acontecendo, com o que está vivenciando na sua vida. E nada melhor que procurar ajuda. A ajuda psicológica é a melhor. Porque muita gente acha, mas eu vou no psicólogo, ele vai passar remédio, porque eu vou ficar dopada, porque eu vou ficar isso. Psicólogo, gente, não passa remédio. Psicólogo faz psicoterapia, né? É conversar, é o desabafo, é aquele autorreconhecimento. O psicólogo ele vai te ajudar a se autorreconhecer, a se autoanalisar e a encontrar o melhor caminho. O psicólogo ele não vai dizer para você, faz isso, faz aquilo, não vai fazer isso. O psicólogo vai fazer com que você enxergue qual é o melhor caminho para você seguir. Bacana, tá aí a dica. Daqui a pouco vamos perguntar, tem perguntas do internauta aí já, né? Tem perguntas de pessoas que estão nos assistindo nesse momento agora, que já foi feita. E nós vamos entrar também, logo daqui a pouco, em um tema que também está ligado à questão da depressão, que é a ansiedade, né? Você conhece alguém que é ansioso? Você conhece alguém que vive comendo as unhas até dos pés de tanta ansiedade? Compartilhe esse link para ela, fala, olha, a psicóloga Simone vai falar nesse instante daquilo que você tem, você é muito ansioso. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que ela fala com jeito, ela é tão ansiosa que eu chamo, não é nem ansiedade, é que ela é acelero, ela está acelerada, ela está mil por hora. Então, você conhece alguém que é ansioso? Nós vamos abordar esse tema agora, daqui a pouco. Nós vamos para um pequeno intervalo de 1 minuto, vamos passar um vídeo aí do nosso projeto para você conhecer melhor o nosso projeto, para você ser mais participante conosco, conhecer a nossa história. Esse programa é um programa da Igreja Batista Missionária de Cristo. Vamos fazer 1 minuto de comercial e já vamos voltar ao vivo falando sobre ansiedade, amém? Segura 1 minuto só e voltamos agora. Graças a paz, queridos. Estamos aqui no projeto Os Missionários de Cristo Transformando Vida, pastor Marcelo Costa, vice-presidente dessa obra. Você é o nosso convidado para vir conhecer esse projeto, para vir nos ajudar a salvar vidas, cuidar de pessoas. O projeto Os Missionários de Cristo, há mais de 10 anos, tem resgatado pessoas do estado de rua, pessoas que estavam jogadas à margem da sociedade, que a família não sabia o que fazer, a sociedade não sabia o que fazer. E por intermédio de projetos como esse, que pega o dependente químico, o morador de rua, e apresenta um Deus que transforma a vida de pessoas. Muitas pessoas já teve a vida transformada, já teve a vida totalmente mudada. Eu quero te fazer um convite a vir conhecer esse projeto. Entra no Google, pesquisa mais sobre a gente e faz parte desse projeto. Vista também essa camisa, amém? E vamos salvar a vida juntos. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus te abençoe. Todos missionários de Cristo! Somos todos missionários de Cristo! Seja missionário de Cristo, você também nos ajuda na sua obra, em nome de Jesus. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos.
Voltamos ao vivo e a cores para todo o Brasil e o mundo por intermédio da internet. Se você não compartilhou com aquela pessoa que é ansiosa demais, compartilhe agora. Manda o link para a pessoa que você conhece, que tem problema de ansiedade. Aquela pessoa que é acelerada, aquela que é a coisa assim do dia para a noite, tudo muito rápido. Isso é um problema muito sério. Inclusive até se tratando da fé. Ainda ontem nós estávamos aqui no culto da Igreja Batista e um pastor veio ministrar uma palavra ele falando sobre isso, sobre aquelas pessoas que querem as coisas do dia para a noite. Até mesmo de Deus. Deus não vai fazer nada do dia para a noite para você. Primeiro Deus vai se relacionar com você, Deus vai tratar algo em você e depois Deus vai te abençoar, depois Deus vai mudar a tua história em nome de Jesus, amém? Se você é essa pessoa que já está na fila há muito tempo, que já se relaciona com Deus, que Deus já tratou você, então você qualquer hora dessa vai viver o seu milagre em nome de Jesus. Psicóloga Simone, eu quero abrir a oportunidade, antes de fazer a pergunta na questão da ansiedade, eu quero abrir a oportunidade ali para a produção, que vai fazer uma pergunta dos nossos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Pode falar, Rodrigo Rios. Boa noite, pastor Anderson. Boa noite. Boa noite, psicóloga Simone. Boa noite. A nossa internauta, a Graciane Torres, ela pergunta: tem como uma pessoa ter depressão por causa da infância? Tem não só por causa da infância, mas do que ela viveu na infância, né? Porque o adulto, ele vai demonstrar mais os sintomas do que a criança. A criança ela vai passar por aqueles momentos ruins, vai passar por traumas, e quando ela for adolescente, jovem, aí ela vai demonstrar mais os sintomas de depressão. Graciane, se você conhece alguém assim, procure ajuda, peça ajuda ao psicólogo. Traumas nós sofremos todos os dias. Todos os dias nós temos um tipo de trauma. E esse trauma, ele precisa ser colocado para fora. Porque senão, quando a pessoa chegar a uma idade avançada, quando chegar a ser idoso, imagine a pessoa idosa sofrendo por algo que passou quando era criança. Então, não tem necessidade a gente passar a vida inteira sofrendo por isso. Tem cura, tem jeito. Só procurar ajuda. Procure um profissional perto da sua casa, procure um profissional que atenda as necessidades dessa pessoa que está passando por isso, tá bom? Tá aí. É um fato. Devido a alguns problemas que aconteceram na infância, às vezes a pessoa pode contrair esse trauma e carregar para a vida inteira. Sim, o relacionamento dentro de casa. Pais bêbados, drogados, pai que bate em mãe. Às vezes a mãe teve muitas doenças, né? E você participou daquele momento, daquela infância que a mãe teve doente, faleceu. Isso pode acontecer. Só que tudo traz marcas. Só que tem marcas que tem como elas serem minimizadas, né? Colocando aquilo para fora. Agora, a pessoa às vezes passa a vida inteira e às vezes tem até vergonha de falar, né? De se expressar o que realmente está sentindo com outra pessoa. Porque o julgamento é a pior coisa que tem. O julgamento de que você não conseguiu resolver aquilo, que isso é bobeira, porque muitas vezes a pessoa vai desabafar com outra, falar o que ela realmente está sentindo. Poxa, eu estou tendo alguns ataques de pânico, eu estou ficando com o meu coração acelerado, eu não estou legal. As pessoas acham, isso é bobeira. Poxa, por que não resolve isso? Isso vai passar. Isso aí, você era tão alegre, você era tão feliz, por que você não muda? Só que sozinha, às vezes, a pessoa não consegue. Precisa de ajuda. Fica deixa para você que é um pai de família, você que é uma mãe de família, está construindo um lar, tem filhos em casa, evite problemas. Talvez você é uma pessoa que é reflexo de um outro problema, né? Tem pessoas que carregam traumas, personalidade que herdou de pai, de mãe, um lá gera outro lá. De repente você tem dificuldade em ser uma pessoa mais tranquila, mais mansa, você é uma pessoa totalmente problemática e vê problema em tudo. Eu quero te convidar você a procurar uma igreja mais próxima da sua casa também
e ir lá buscar o Senhor, porque Deus pode mudar o seu caráter, Deus pode curar também esse seu gênero, talvez difícil, que você tem, talvez, não sei se você já procurou uma profissional da área, como a nossa doutora Simone, mas eu quero te convidar a você procurar uma igreja próxima da sua casa também e ser transformado, porque tem lares, doutora, que é uma tragédia, tem lares que ninguém é feliz, né? Tá tudo de cabeça para baixo, e aquilo, a criança cresce dentro de um lar problemático, ele vai se tornar um adulto problemático também. Não sei se você quer falar algo relacionado a isso também. Sim, mas tem lar que demonstra para as pessoas que não tem nada, tá tudo legal. O pai trabalha, dá de tudo, a mãe tem de tudo dentro de casa, a criança tem de tudo, mas só que falta alguma coisa, falta o amor, falta os pais trazer os filhos para perto de si, porque hoje em dia os pais tentam compensar as crianças com presentes pela falta que eles não estão dentro de casa, pela ausência deles. Então, às vezes, a pessoa tem de tudo também, não só um caos dentro de casa, não só famílias destruídas, familiares drogados, com vícios, desemprego, não só isso, mas às vezes tem uma família tipo perfeita, família doriana, mas por dentro estão destruídos, porque falta o amor, falta o carinho, falta Deus, né? Falta ter Deus no meio daquela família, falta ter a compreensão, o andar junto, o fazer as coisas juntos. Eu acredito nisso, falte realmente o principal, talvez, que seja Cristo Jesus. Eu não vou nem falar, talvez, eu vou afirmar, porque talvez você seja uma pessoa que até congregue, mas ainda não foi tocada de tal maneira ao ponto de haver uma convenção na sua vida, de você realmente mudar de direção e se permitir ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero perguntar, tem alguma outra pergunta da produção no momento? Pode fazer a pergunta. A Elza Santos, ela deixou aqui um comentário que não chega a ser uma pergunta, mas eu achei muito interessante. A Elza Santos diz: eu tenho transtorno de ansiedade, tive depressão, foi muito difícil, mas estou fazendo tratamento com remédio, fui em uma igreja e o pastor fez uma oração muito forte por mim. E graças a Deus hoje estou bem. Ainda um pouco ansiosa, mas creio que o meu Deus vai me curar da ansiedade. Glória também. a Deus. Eu creio. Glória Elza a Deus. Santos. Glória a Deus, Elza. Deus te abençoe, filho, onde você estiver. Que Deus continue te abençoando, te auxiliando para a glória do seu próprio nome. Pode falar. Boa noite, Elza. A melhor coisa que você fez foi procurar ajuda. Ajuda de todos os lados, tanto a ajuda psíquica como a ajuda espiritual. Agora, não deixe de continuar fazendo o tratamento psicoterápico, porque isso aí vai te ajudar muito. O transtorno de ansiedade, que a gente vai falar daqui a pouquinho, você pode fazer muitas coisas, principalmente redirecionar o seu pensamento. Você vai fazer uma gestão da sua emoção. Você vai redirecionar o seu pensamento, tirar o seu pensamento do problema e colocar o seu pensamento em coisas boas. Porque a melhor coisa que tem é você saber gerenciar, né, o seu corpo, gerenciar a sua mente, gerenciar a sua vida. Eu estou vendo aqui, estou acompanhando aqui a nossa live, por intermédio do meu aparelho, e vi também que tem uma internauta chamada Joana de Oliveira, e ela fez o seguinte questionamento, ela falou o seguinte: boa noite, doutora, eu já passei anos com psiquiatra e psicóloga e não consegui me encontrar, eu sou uma pessoa vazia e solitária, é isso? Sou uma pessoa vazia e solitária, e ela colocou para interrogação, eu não entendi. Boa noite, Joana. Tem tratamentos psicológicos que eles levam anos, ou às vezes até a vida inteira. Porque quando a gente às vezes não consegue gerenciar nossas emoções, quando a gente não consegue encontrar um caminho, a gente às vezes se perde, né? E acaba sem saber o que fazer. Eu não sei aonde você mora, mas no final vai estar o telefone da igreja.
vai estar o meu telefone, ou se você quiser procurar outros profissionais também, porque às vezes você procurou um profissional que não se adequou ao que você estava vivendo. Não que aquele profissional seja ruim, mas alguma coisa, às vezes, uma empatia, um aflito, um contrito, então algo que não encaixou, para que você não se olhasse, não conseguisse se enxergar, se olhar, para sair dessa depressão. O remédio, ele em alguns casos, ele é muito importante. O tratamento junto com o psiquiatra, com o neuro, isso aí é muito válido, tá? Mas o tratamento psicoterapêutico não deixa de fazer. Isso aí é muito importante para você continuar. Porque existe um vazio quando você está sentindo esse transtorno? Existe. Só que esse vazio ele pode ser preenchido não só com remédio, ele pode ser preenchido com amor e carinho, ele pode ser preenchido com atividade física, ele pode ser preenchido com você gerenciando a sua emoção, o seu sentimento, tá bom? Então nos procure, né? Ou procure um outro profissional, para que possa te ajudar de uma outra maneira, porque não tem como a pessoa, mesmo ela fazendo um tratamento às vezes para a vida inteira, mas ela tem que aproveitar a vida, ela tem que viver, ela precisa ter os momentos dela feliz, porque eu não acredito em felicidade eterna, a não ser do outro lado com Cristo, mas existem os momentos felizes que nós passamos aqui nessa terra, então a gente tem que aproveitar. A gente não pode só viver um momento de tristeza, de sofrimento, viver por viver, porque está vivo, passar esperando que a morte chega. A gente não pode, nós não fomos criados para isso. Nós precisamos aproveitar o momento e aproveitar como se fosse o último dia, porque as pessoas se prendem muito ao agradar o outro. E esquece de agradar ela mesma. Por isso que eu sempre falo, se olhe. É como se você se olhasse no espelho. Se olhe. O que você está enxergando? O que você está fazendo? Está fazendo bem para você? Se não está fazendo bem para você, mas faz bem para todo mundo. Mas se não está fazendo bem para você, não faça mais. Porque não vai adiantar. Você vai continuar com aquele vazio. As pessoas que estão ao redor vão estar preenchidas, mas você vai estar vazio. É como se você não tivesse feito nada. Eu quero falar por mim como um pastor. Existe uma linha de pensamento que as pessoas podem fazer tudo aquilo desde que lhe faça bem. Se faz bem para você, então faça. Eu acredito que não seja isso que a psicóloga esteja falando. Eu, no caso, sou pastor, sou cristão, protestante. Tudo aquilo que eu venho a fazer, que venha agradar o meu Deus, eu acredito que isso vai me trazer melhoras, ainda que não seja no presente, mas de punho futuro, né? E talvez a nossa irmã Joana, ela se encontre naquilo que eu falei no início aqui, porque de um lado está a ciência aqui, falando como psicóloga, do outro está o pastor falando de forma espiritual. De repente você vai ser uma pessoa como eu procurei em todos os lugares, eu sou o reflexo de milhares e centenas de pessoas que procurou a tal felicidade, cantada por diversas canções, eu sou compositor, então a tal felicidade que o ser humano tanto busca, vai rodar o mundo inteiro, mas eu vou lhe afirmar categoricamente, só Cristo pode preencher o vazio de uma alma. E também não quero ser leviano, não vou falar que você vai ser feliz a vida inteira e vai viver sorrindo à toa, não. A tua vida ainda você vai viver momentos altos e baixos, tem dia que você vai acordar realmente triste. Eu sou pastor, acordo triste às vezes tem dias que eu não estou bem também. Mas então qual é a diferença, pastor? A diferença é que mesmo no meio do caos, eu sei que eu tenho um Deus que vai mudar a minha história. Então é aquela questão, eu estou no meio de uma grande tempestade, mas eu estou tranquilo porque eu sei que Deus está no controle da embarcação e que no final eu vou poder parar em um porto seguro porque Deus está no controle. Então eu quero afirmar para você, minha irmã, aonde você estiver agora, em nome do Senhor Jesus, assim que nós vamos terminarmos aqui, vamos fazer uma oração, apresentar a sua vida. E eu quero declarar, aonde a ciência não conseguir chegar com todas as suas ferramentas, que foi Deus que o deu, que tem de suma importância, porque nem tudo é espiritual, tem coisas que é a ciência, porque Deus o deixou para isso, mas a ciência é limitada.
Mas temos uma canção que nós cantamos nos nossos cultos que diz assim: Ele vai além da medicina. Então, se até agora você buscou em todos os lugares, não encontrou, olha o que ela falou, ainda pode ter alguém que pode te orientar de uma outra forma, pode ter uma outra medicação, mas quando você procurar todas as maneiras e não se achar, eu quero te afirmar categoricamente, Cristo ainda é a solução. Deus ainda pode tirar esse vazio que está na sua alma, Deus ainda há de virar o seu cativeiro em nome do Senhor Jesus. Amém? E tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? A produção vai passar para a gente mais alguma pergunta. Vai compartilhando aí, gente. Vai mandando marcha aí, porque eu tenho certeza que esse programa está edificando muitas pessoas. Você pode compartilhar no seu grupo de WhatsApp, porque vai ter pessoas depois que vai abrir o link, vai assistir, vai ser edificado. Amém? Lembrando que isso aqui é um programa da Igreja Batista Missionária de Cristo. Talvez você só viu igreja de uma forma muito monótona, mas a Igreja Batista ela é uma igreja muito ampla, trabalha com missão, casa de recuperação. E temos aqui agora também essa outra ferramenta para poder te auxiliar, que é um conhecimento em diversas outras áreas. Produção, por favor, pode fazer a pergunta. A Jaiane Souza, ela pergunta, queria saber se a ansiedade é uma doença. Vamos entrar na ansiedade, né? Vamos entrar na ansiedade. A ansiedade, ela foi estudada, né? O começo dela foi em 1895 por Freud. Freud ele escreveu sobre a neurose da ansiedade. E ele falou sobre 2 tipos de ansiedade. A ansiedade que é normal e a ansiedade que traz um transtorno na vida da pessoa. A ansiedade, ela faz parte do CID-10, da psicologia, né, da medicina, que fala sobre doenças. Tá? O CID-10, ele rotula, né, cada tipo de doença. Então, a ansiedade, dependendo do grau de ansiedade, ela é uma doença, sim, Jaiane. E ela precisa de médico, às vezes precisa de remédio, ela precisa, às vezes, procurar um psiquiatra, a pessoa precisa procurar um psicólogo, porque a ansiedade, ela deixa você de fazer muitas coisas, né? Posso falar? Pode continuar. A ansiedade ela é dividida em 6 temazinhos, né? Tem o agorafobia, que as pessoas elas têm fobia de lugares, que ela tem medo de passar em alguns lugares. Ela tem a ansiedade generalizada, que é uma ansiedade desproporcional, que é um medo de qualquer coisa. Ela tem a fobia social, porque a pessoa ela não quer se expor, né? Quando ela vê o tumulto, quando ela vê várias pessoas, aquilo dali já dá um medo. Eu cuidei de uma pessoa que ela começou, ela não sabia que ela tinha isso, mas ela entrou num trem e quando ela se viu no metrô, o metrô cheio, ela ficou paranoica. Ela começou a gritar. Ela falou que abaixou no meio do metrô, colocou a mão na cabeça e ela não queria ver aquilo. E ela estava junto com a mãe, com a tia dela, e ela falou assim, e a mãe dela ficou desesperada. O que eu vou fazer com a minha filha agora? Né? E é uma adolescente até que a gente começou a tratar aqui na ONG da igreja, que veio procurar ajuda aqui. E agora ela estava, através do tratamento, da psicoterapia, ela estava conseguindo se desenvolver. Né? E eu trouxe até anotado sobre o transtorno de ansiedade, que também fala sobre o síndrome do pânico, porque as pessoas às vezes confundem. O mesmo sintoma do pânico é o mesmo da ansiedade, só que do pânico ele é menos um pouquinho, mas são os mesmos sintomas, mas que pode durar de 5 a 30 minutos. A ansiedade ela vai durar mais. A pessoa consegue gerenciar a síndrome do pânico, ela é mais curta. Agora, a ansiedade não. A ansiedade ela pode durar mais tempo, você naquela crise mesmo. Então, espero que tenha respondido a sua pergunta, Jaiane. Muito bem. Ao meu entendimento, a ansiedade normalmente é excesso de futuro. Uma pessoa que quer que as coisas tudo aconteça muito rápido. O excesso de futuro normalmente produz essa ânsia e ansiedade, Sim. não é isso?
Sim. É acúmulo de futuro. A pessoa quer trazer o futuro pro agora. Pro agora. E assim, a ciência, ela vai estudando e vai rotulando cada parte. Por quê? A gente fala sobre ansiedade, a gente fala sobre depressão. Só que a ansiedade hoje, ela está levando para um outro lado, a síndrome do pensamento acelerado, que é uma coisa que o pastor falou sobre ontem. Sobre o que o pastor ministrou ontem, sobre o querer agora, o querer que Deus faça hoje. Então, às vezes, a gente quer trazer o futuro para o agora, e não tem. Então, é o quê? A síndrome do pensamento acelerado. E a gente vai vendo como vai surgindo síndromes. Eu estava lendo na semana, que uma outra psicóloga passou para mim, a síndrome do Peter Pan. Eu falei assim, gente, daqui a pouco vai ter o quê? Né? E uma das coisas que mais é falado nessa síndrome do Peter Pan é a pessoa chamar a atenção para si. Ela precisa que o outro olhe para ela, ela precisa ser elogiada. Se ela não for elogiada, não está bom. Tem que ser o que ela falar. Então, a gente vai pegando cada parte e vai se dividindo. Assim como a ansiedade dividiu, né, no síndrome do pânico, estresse pós-traumático, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo-compulsivo e agora a fobia, a gente vai pegando todos os problemas e vai dividindo e colocando e rotulando eles. Que aí cada estudioso, cada cientista, cada psiquiatra, principalmente os psiquiatras, eles estudam muito sobre isso e vão dividindo, porque não existe, como eu falei no início, não existe um rótulo. Cada pessoa, ela demonstra aquela doença de uma maneira. Ela tem os sintomas dela. Então, a gente pega, quais são os sintomas de ansiedade? Quais são os sintomas de depressão? É isso, isso, isso. Mas a outra não tem. A outra reage de uma maneira diferente. Aí vem os estudiosos, os cientistas, e vão estudar aquilo, colocam um nome sobre aquilo, e vão estudando e vai vendo que existe uma ramificação enorme. É que tem gente, numa linguagem muito popular, que explode para fora, e outros que acho que implode, né, que é para dentro. Então, cada um vai reagir de uma forma. Isso em um susto normal da vida, você toma um susto. Tem gente que reage de uma forma, outro reage de outra. Então, por isso que cada caso tem que ser olhado com um prisma particular para aquela determinada paciente. Tem algumas pessoas também que falou aqui, a nossa irmã Elza Santos, ela falou, o tema ajuda bastante agora, com essa pandemia de coronavírus que o mundo está enfrentando. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado, Elza. Que Deus te abençoe também, filha. Muito importante aqui esse diálogo entre você e a gente. Muito bacana. Todos vocês que estão conosco, nos assistindo aqui, está o pastor Marcos Vilela. Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Tamo junto, em nome de Jesus. Pode falar, produção. A Ivaneide Gomes, ela pergunta, psicóloga, uma pessoa acelerada pode prejudicar outras pessoas ao seu redor? Pode. Pode porque, de repente, as pessoas que estão ao seu redor não têm o mesmo ritmo, não têm o mesmo pensamento. Então, o que acontece? Ela vai se frustrar, porque ela sempre vai esperar que as outras fazem a mesma coisa que ela faz, mas as pessoas não fazem. E as outras pessoas gostariam que ela fosse mais light e ela não consegue superar aquilo. Então, acaba tendo um contrito, né? Um aflito de pensamentos, algo diferente. Então, coisas que ou alguém precisa ter um meio termo nisso aí para poder caminharem juntos. Eu só vou anotar algo aqui, que eu já estou aqui pensando em algumas ideias para o nosso próximo programa. Né? E algumas coisas vão acontecendo. Eu não sei se é porque eu sou pregador do Evangelho, nossa mente já vaga. Então, vou passar para a produção fazer a segunda pergunta. Eu já vou escrevendo aqui já algo pertinente ao nosso próximo programa. Psicóloga, a Paloma Duarte, ela pergunta, como lidar com o vício na família? Bom, a primeira coisa, Paloma, a pessoa ela tem que reconhecer que isso aí é um problema na vida dela.
Porque às vezes a família vê que isso é um problema, e às vezes é um problema realmente, mas a pessoa que tem o vício, ela não aceita. Ela mesmo não se aceita e não aceita ajuda. Então, a atenção, o carinho, o diálogo na família é a melhor coisa. Mostrar para a pessoa os prós e os contras, porque se falar assim, a droga é ruim. Não, a droga não é ruim. O efeito dela é ruim, mas ela te deixa loucão, te deixa legal, ó, maravilha. Mas e através disso? O que você pode fazer? O que acontece no seu corpo? Quais são as atitudes tomadas através, né, de quando você usa a droga, que você não se gerencia, você fica, né, perturbado, e acaba perturbando as pessoas. Então, a pessoa, primeira coisa, ela tem que reconhecer que ela precisa de ajuda. Através disso, existe a clínica de recuperação, existe psicólogo, existe os psicotrópicos, que são os remédios que ajudam as pessoas que têm esse vício a pararem, né, de usarem, ou que seja de bebida. Mas a primeira coisa, a pessoa precisa reconhecer. Porque não adianta um familiar querer e ela não quer. Ela pode passar pela casa de recuperação. Quando ela sair, ela volta para o mesmo lugar. Porque ela não quis. Muitas das vezes até ela quis, mas ela não tem força. Aí já é outra coisa. Aí existem os tratamentos. Existem os remédios, existe a psicoterapia, a ajuda, né? De repente, se for para uma casa de recuperação espiritual, ter a ajuda do pastor. Então, assim, cada caso é um caso. Mas, primeira coisa, o diálogo e o reconhecimento são as principais. A Paloma Duarte, acho que estou sem microfone aí, né? Foi. A Paloma Duarte, só um minuto, acho que nós estamos sem esse microfone aqui. Vai batendo aí, ver se ele funciona, senão pega o outro ali. A Paloma Duarte, que está nos assistindo nesse momento agora também, já fez até uma pergunta, uma colocação aí. Paloma, Deus abençoe a sua vida, viu? Muito obrigado por estar nos assistindo, por estar nos dando aí a sua audiência. Ela disse assim, a minha sogra bebe e se transforma. Pode ser algo do gênero, né? Acho que você pode, de repente, falar sobre isso. E pode ser algo espiritual. Já traz o outro já e deixa aqui com ela o fio. Pode ser algo... Já traz o da produção mesmo e deixa com ela. Pode ser algo do genético, né? Uma vez que ela ingere o álcool, de repente já faz parte da genética dela, isso acelerar o metabolismo dela e ela ser uma pessoa que venha ficar transtornada. Ou, aí a psicóloga vai falar melhor talvez sobre isso. No meu caso, eu posso falar também que pode ser algo espiritual. Por quê? Tem alguns demônios que trabalham nessa área, né? Então ela impulsiona as pessoas a beber, e quando a pessoa bebe, ela toma o consciente dessa pessoa. Então uma pessoa fica violenta, quebra a casa, e às vezes até manifesta demônios mesmo, manifesta, fica nítido, mas é ruim quando não manifesta, e você então a família olha para aquela pessoa e vê apenas um problema, vê que ela é ignorante, que ela ficou transtornada. Nós que estamos na presença de Deus sabemos que às vezes aquilo ali é algo de punho espiritual, é algo que está dentro do meu conceito, sendo isso, aí agora é algo espiritual, que nós vamos orar, jejuar e declarar em nome de Jesus, nós repreendemos toda obra maligna, iremos decretar a falência de Satanás sobre essa casa, sobre essa vida, iremos expulsar esses demônios, e se essa pessoa fizer um compromisso com Cristo, a Bíblia diz o seguinte, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Então, é natural que as pessoas que conhecem Jesus vivem uma conversão. Se mente, não mente mais. Se bebe, não bebe mais. Se fuma, não fuma mais. Então, se houver essa conversão, ela já seria liberta logo da bebida, dos demônios e de tudo. Agora, eu quero perguntar à psicóloga, referente à questão, se tem algum diagnóstico relacionado a isso, a questão do álcool ou outro tipo de droga também pode. Cada um tem uma reação também, acho que é basicamente o que nós estávamos falando nesse instante, né? Sim, cada um tem uma reação, e a droga no corpo da pessoa, droga que eu estou falando, não só droga
Não, lícita e ilícita. No caso, o álcool é lícito porque lícito. vende tudo quanto quer lugar, nas festas da família. Inclusive, aqui um sério relato. Temos um sério problema na nossa sociedade, por quê? Porque a nossa cultura ela está ligada à questão da bebida. Né? No nosso meio, eu nunca viajei para outros países, mas no Brasil, o homem que não bebe, ele é tido como uma menininha. Ah, você não bebe, você... Tem que beber socialmente. Tem que beber socialmente. Mentira. A bebida já é uma porta para outras drogas, assim como a maconha. Né? Nós vamos depois estar trazendo aqui pessoas que passaram pelo nosso projeto, que foram recuperadas. Vamos trazer um psicoterapeuta também que está conosco no nosso projeto para explicar um pouco melhor sobre essa questão da dependência química, que será um dos temas do nosso programa aqui, Drogas Nunca Mais, onde nós iremos abordar esse tema aí e vai ser de suma importância. E você pode, nesse momento agora, também esclarecer um pouco sobre essa questão do efeito que o álcool, que outra droga pode gerar de pessoa para pessoa. Tá, a mudança que o álcool traz, né, vamos falar do álcool, já que a sogra dela tem esse problema. O álcool ele toma conta, faz com que a pessoa perca os sentidos. E aí, a partir daí, ela fica desgovernada. Né? Ela faz coisas, fala coisas que às vezes ela até pensaria e gostaria de falar, mas ela não fala quando ela está sã. Mas aí coloca para fora quando está bêbada, porque aí já não é ela mais, é o álcool falando através da vida dela, porque aí joga para o lado espiritual, né, que pode ser, né, um espírito que leva a pessoa a beber. Por isso tem que ter o diálogo, a pessoa tem que querer parar. Se você já conversou com a sua sogra, ela quer ajuda, quer parar, mas não consegue, aí é outra coisa. Mas agora a pessoa ela tem que reconhecer que isso faz mal para ela, que isso é ruim para ela, que isso aí acaba, destrói a família, destrói todos que estão ao redor dela, destrói tudo que ela tem. Porque como que uma pessoa bêbada vai trabalhar? Como que você vai chamar uma pessoa bêbada, escandalosa, para poder, no almoço de família, um domingo, que vai reunir todo mundo, como que você consegue chamar essa pessoa para perto? Não consegue. Você quer distância. Então, a pessoa ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, que esse estado que ela está vivendo não é uma coisa legal, que ela precisa ser inserida novamente. Só que, às vezes, a gente não sabe falar. Né? Quem está nesse meio, quem está passando por isso, sofre e às vezes acaba brigando, falando de uma maneira para magoar a outra. Porque às vezes a pessoa que tem um vício, ela não tem o vício porque ela quer. Aconteceu isso na vida dela. Né? Os pais, isso já vem muito dos pais, dos tios, porque quando a pessoa é criança, toma um pouquinho, não custa nada, experimenta e acha que tudo é normal. E não é normal. Né? Acende o cigarro para mim, vai lá, acende o cigarro, ou então compra uma cerveja para mim, vai lá no bar, compra e traz. E não é assim, porque aquilo dali já vai fazendo com que a criança cresça naquele meio. E já que ela cresceu ali, foi ensinada desse jeito, ela não muda. Para ela é normal. Então, às vezes, para essa senhora, isso aí é normal, né? Às vezes ela afogou as mágoas, aconteceu, ela teve um trauma, alguma coisa que levou ela para a bebida e aí hoje ela se entregou. Hoje ela é vítima. Ela é vítima. Né? Ela é vítima e a família sofre. Claro. Né? Porque você está do lado de uma pessoa que tem esse problema, né? Igual ela falou, que se transforma, isso não é uma coisa legal. E se ela se transforma, ela não se transforma para coisa boa. Ela se transforma para coisa ruim. Verdade. Na verdade, é um fato. Muitas pessoas, eles entram na questão da dependência, que vai ser abordado em um outro programa, no Droga Nunca Mais. Normalmente é assim, os pais realmente mandam você acender o cigarro. Eu vivi isso na minha infância, não sei se você viveu, psicóloga, na sua infância. Até alguém na infância, não. Não? Eu vivi na minha infância isso. Eu vivi isso que meu pai mandava acender o cigarro. E menino sabe como que é, ele é curioso, então ele vai acender o cigarro e ele vai querer experimentar. Ali pode ativar já o desejo de começar a fumar. Eu lembro também, meu pai nunca teve problema com álcool, ele era fumante.
mas a gente trabalhando às vezes garoando, e essa questão dessa cultura do Brasil de beber, toda festa tem que ter bebida, senão não é festa. Mentira, querido, toda festa tem que ter a presença de Deus, para ser festa de verdade, tem que ter a presença do Senhor. E eu lembro que na época de frio, garoa, meu pai ele não bebia constantemente, mas ele tinha na mente, ensinaram para ele que isso vai passando, às vezes de geração para geração. A ideia é que se tomasse uma dose, não ficaria gripado. E eu comecei a beber assim, e eu lembro que uma época na minha infância, eu era criança, muito pequeno, não vou lembrar agora exatamente quantos anos eu tinha, mas devia ter em média aí, sei lá, 9 anos de idade, pra você ter uma ideia, 9, 10 anos de idade no máximo devia ter. Eu já estava me tornando um pequeno alcoólatra já. Meu pai vendia algumas frutas tal, e junto ele colocava bebida para vender também. E eu brincando com meus irmãos, saía lá e pegava uma tampinha de 51, que eles chamam de boa ideia, mas não é boa ideia. Boa ideia é você entregar a sua vida para Jesus e ter sua vida transformada pela presença dele. E eu lembro que eu estava brincando, do nada ativava em mim, eu ia lá e tomava aquela tampazinha. Até que do nada também um dia, acredito que o próprio Deus não permitiu. Ele gerou no meu coração que eu estava me tornando já um dependente. Mesmo eu sendo criança, eu caí, a minha ficha caiu e eu decidi parar de tomar aquilo. Mas me tornei adolescente e aí, como eu falei, se você vai numa festa, se você não bebe, você é tido pela sociedade como um menino, menininha, e por aí vai. Não, toma aí, meu irmão, não dá nada não, só uma cervejinha, bebe aí. Voltei, aprendi o hábito de começar a beber, o tempo foi passando, e quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu já estava em um nível que às vezes eu tinha necessidade de tomar uma cerveja, porque psicologicamente falando, eu entendia que quando eu tomava uma cerveja, que eu ficava light, que eu relaxava. Hoje eu sei que tudo isso era enganação, o diabo mentia para mim, eu acreditava, porque verdadeiramente hoje eu tenho paz na pessoa de Cristo Jesus, do Espírito Santo de Deus. E hoje as pessoas ainda usam aquela palavra de Paulo para Timóteo, né? Tomar um cálicezinho de vinho que seria bom para o estômago dele. Então as pessoas hoje pensam que isso aí é para os nossos dias, mas isso não é. Porque sempre uma coisa chama a outra. Um abismo chama outro abismo. E a gente não pode deixar se levar pelas coisas. Uma coisa que eu tenho aprendido, gerenciar o meu pensamento, gerenciar a minha vida. Então, a gente precisa fazer isso para que nada venha tomar conta da gente, para que nada venha ser por impulso, mas que venha ser racional e consciente daquilo. Poxa, que bacana. A Bíblia diz que até o nosso culto tem que ser racional. E é muito bacana que você acabou de fazer menção agora. Você está lutando e está aprendendo um dia após o outro a administrar os seus pensamentos, é isso? Sim. Isso é de suma importância. A gente fazer uma autoanálise de nós mesmos, querido. Eu sempre ministro isso na igreja. Ministro muito bem na Casa de Recuperação sobre isso. Uma vez por mês, nós fazemos a ceia do Senhor. E o texto áureo da Santa Ceia diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma e beba. Então eu vejo Deus usando o apóstolo Paulo para falar assim: faça uma autoanálise de você mesmo, né? Vê quem você é, quais são as suas atitudes, porque também as pessoas às vezes elas se perdem de tal maneira que ela chega na frente do psicólogo, ela acha que a psicóloga vai mudar completamente a vida dela. Ela chega diante de um pastor, acha que vai mudar completamente a vida dela. Só que na verdade parte da gente, como você falou. Sim. O psicólogo ele não vai fazer nada, o pastor eu creio que ele não vai fazer nada. Agora, uma atitude. Eu sempre falo, e às vezes quando eu converso com pessoas que são evangélicas, né, são pacientes evangélicos que têm o convívio, eu sempre falo que Deus, ele pode fazer. Deus, ele pode fazer tudo, mas você tem que querer. E Deus não se comove com choro. Se choro comovesse Deus, eu acho que a África não passava fome. Mas Deus quer uma atitude. E a gente, para mudar de vida, mudar a nossa maneira de pensar, tem que partir da gente. A gente tem que se olhar e ver que aquela maneira de viver não faz bem. Mas não faz bem só o outro, não faz bem para a gente.
Então, a gente precisa o quê? Gerenciar. Eu estou fazendo eu entrei num curso do psiquiatra Cury e eu achei aquilo muito, muito bacana. Ele fala sobre a gestão da emoção. Como a gente gerenciar as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como a gente olhar para si mesmo sem ter que sofrer. Porque às vezes a gente sofre, porque a gente pensa, poxa, eu podia ter feito aquilo, eu podia... Só vive de passado, é igual museu. Eu podia ter feito isso, feito aquilo, mas esquece que você está viva hoje. Então, faça o hoje, muda o hoje, transforma o hoje. Porque quem pode mudar a sua vida é você. E não é você chegar para o psicólogo e achar que vai ser um piscar de olhos. O psicólogo tem varinha mágica. E não é assim. É através de terapias, das sessões, e às vezes leva anos. Anos para que a pessoa se sinta novamente amado por ela mesma. Então, o ansioso, ele está perdido nesse caso, né? Porque algumas coisas da vida levam-se tempo, e eu não estou tirando aqui o mérito do psicólogo, nem muito menos do pastor, do homem de Deus, que ora e Deus responde, da psicóloga que vai te dar um diagnóstico, vai te orientar e as coisas vão dar certo. O que nós estamos dizendo é o seguinte: você é o ator principal da tua história, você precisa tomar uma decisão, você precisa ouvir e pôr em prática. A Bíblia diz para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes. Então, assim, o que nós estamos dizendo é o seguinte: não estamos tirando a nossa responsabilidade, não, porque nós fomos chamados, né? No caso dela, tem formação na área para poder dar um norte para a vida das pessoas, e faz isso com muita excelência. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós temos que nos examinar, se direcionar. Por exemplo, você que está do outro lado aí agora e não sabe o que fazer da vida, eu vou te falar uma coisa para você: Jesus tem um plano. A Bíblia diz assim: aquilo que os olhos não viu, o ouvido ainda não ouviu, não desceu no seu coração, no coração do homem, é o que Deus tem reservado para quem Ele ama. Algumas coisas acho que vai ficar para o próximo programa, porque graças a Deus foi muito bacana esse tempo todo aqui. Muitas pessoas interagiram conosco e Deus seja louvado para sempre. Tem aqui, está ficando algumas perguntas acerca da questão de que medicação tomar para a ansiedade, vai ficar para um próximo programa. Eu quero também tratar em um próximo programa, por exemplo, em cima de um tema, como fazer para ser uma pessoa social, amigável. Eu acho que tem muitas pessoas que sofrem e até vai parar na depressão, no estado de depressão, por não saber lidar com o seu semelhante. Então, ela arruma problema com todo mundo. Na mente dela, todo mundo é problemático, na verdade o problema é ela. Ela é o centro de todas as coisas. Né? Eu sempre falo, quando você vê uma pessoa, escuta aqui, quando você vê uma pessoa que ela tem problema com todo mundo, a soma é simples, o problema é ela. Porque assim, é uma questão de inteligência, querida. Isso aqui não precisa nem ser espiritual e nem ter formação, de repente, na área de psicologia para poder falar isso. Faça uma soma que você vai ver. Se você é uma pessoa que tem problema com todo mundo, você não consegue conviver com ninguém, você acha mesmo que todo mundo é que tem o problema e você é a única pessoa que tem razão de tudo? Claro que não. É uma questão de senso. Na verdade, o problema está localizado em você. Aí você tem dificuldade de se relacionar com a comunidade, com as pessoas que estão ao seu redor. Por isso você precisa viver uma cura emocional, uma cura de dentro para fora, isso talvez com a ajuda da psicóloga, com a ajuda... talvez não, com certeza do Espírito Santo de Deus, para você ser uma pessoa curada, ter uma identidade, e aí sim saber entrar e saber sair, que foi o que Salomão pediu para Deus. Sabedoria. Tem pessoas que estão com um casamento destruído por não saber lidar. Tem pessoas que estão com lares destruídos por não saber conduzir o seu próprio lar. E a Bíblia Sagrada tem resposta para todas as coisas. Portanto, a Bíblia diz: esteja atento à palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer acrescentar alguma coisa, psicóloga? Eu gostaria de agradecer a cada pessoa que entrou, a você que compartilhou, e dizer que ainda tem jeito. Ainda tem jeito para o problema que você está passando.
Não passe esse problema sozinho, você pode dividir ele. Você pode fazer com que isso, não é se tornar público, mas você pode fazer com que alguém te ajude, alguém te oriente, alguém te ajude a achar um caminho, e um caminho para você ser feliz. Genildo, meu amigo, acabou de entrar aí agora, estamos fazendo o encerramento do programa, seja bem-vindo, sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, daqui até lá nós vamos decidir com a produção como é que vai ser, se vai ser com a psicóloga Simona, se vai ser um outro convidado, mas nós contamos com a sua audiência, contamos com a sua interação conosco, de compartilhar, e eu quero agradecer a todas as pessoas que esteve conosco aqui. Tem uma irmã Ivaneide Gomes, Deus abençoe grandemente a sua vida. A Rayane Souza, Deus abençoe a sua vida. Quem mais? O Diácono Wagner, Deus abençoe a sua vida. O irmão Edson. Pastor Marcos Vilela, Deus abençoe a sua vida. Diaconisa Nerivânia. A nossa irmã Cristiane Tardim, Deus abençoe a sua vida, irmã Joana e tantas outras pessoas que estão conosco ao vivo, Deus abençoe poderosamente a sua vida. E como sempre de costume, nós vamos orar, amém? Porque aprendemos desde cedo que tem coisas que só Deus pode fazer. Aonde você estiver agora, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e vamos falar com o Criador dos céus e da terra, e que ele projetou o ser humano, então ele entende tudo sobre essa matéria, sobre esse mecanismo chamado ser humano. Meu Deus, diante da tua presença, queremos te louvar pelas pessoas que estão nos assistindo, por aquelas pessoas que assistiram, que compartilharam essa live, que o Senhor possa abençoar, porque a intenção deles foi boa, a intenção deles foi conhecer e compartilhar o conhecimento. Queremos te pedir por pessoas que estão do outro lado, que estão com indagações, com problemas emocionais, com problema nos lares, com problema na vida sentimental. Meu Deus, são pessoas que precisam de uma ação sua. E nós reconhecemos a ciência, Senhor, que tem também as suas ferramentas, mas nós reconhecemos que toda a autoridade foi te dada, todo o poder está nas tuas mãos, Senhor. E nós queremos apresentar cada família aqui, queremos colocar em tuas mãos cada família que foi representada por esse internauta agora, que ela seja abençoada, que o Senhor possa visitar todas as áreas da vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, nos cobre com o teu sangue e com o teu poder, e fica conosco, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Esse foi o programa Você Pergunta e Eles Respondem. Fica conosco, sexta-feira estaremos juntos, Igreja Batista, esse é o programa da Igreja Batista. Nós estaremos cultuando a Deus domingo às 18h30 aqui. Estaremos cultuando a Deus no nosso santuário, você é o nosso convidado especial. Entre em contato conosco. Amanhã haverá o Conexão Jovem. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz do Senhor. Psicóloga, foi um prazer te receber aqui. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe a produção também, o Rodrigo Zil, sua esposa, que não tem nos auxiliado. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado também ao Bruno ali, esposa da psicóloga que veio trazer ela. Deus abençoe a todos.